Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor pelo privilégio que temos de estarmos aqui nessa noite. Glória a Deus. O pastor pediu para substituir ele nessa noite aqui, né, nesse culto de estudo, e a responsabilidade é grande, né? O peso é grande, né? Substituir o homem aqui não é fácil. Mas glória a Deus, né? Vamos lá. Convidar os irmãos a curvarem suas cabeças. Vamos fazer uma oração para nós estarmos iniciando nossa palavra dessa noite. Que Deus nos abençoe, que Deus prepare nosso coração, que possamos receber aquilo que Ele tem para nós. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo momento, Senhor, que já passamos aqui na Tua presença, Senhor, te adorando, na presença do Teu Espírito, Senhor. Queremos pedir, Senhor, a Tua companhia nesse momento, Senhor, a companhia do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor cerque, Senhor, esse lugar com os Teus anjos, que o Senhor venha de encontro, Senhor, aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, encontre morada, Senhor, nos nossos corações, na nossa mente. Que os anjos do Senhor estejam conosco, Senhor, neste lugar, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor, os nossos amados irmãos que estão em suas casas. Que a Tua palavra, Deus, possa fluir também, Senhor, nos seus corações, nas suas vidas. Que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24. Essa é uma palavra que há pouco tempo eu ministrei lá no tabuleiro. O Senhor tocou no meu coração para que eu estivesse trazendo aqui para os irmãos. E se fosse darmos um título, né? Essa mensagem seria Os Atletas de Cristo. Amém? 1 Coríntios 9, 24. Diz assim: Um verdadeiro atleta de Cristo. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Como eu disse antes ali, né? O título da nossa mensagem é O Atleta de Cristo. E Paulo vem falando, né? Sobre isso, né? Quando um atleta ele vai competir, ele tem que se preparar bastante, né? Ele se submete a um treinamento rigoroso, né? Se a gente for acompanhar, né? Seja um jogador de futebol, seja um maratonista, seja um nadador, seja um lutador, todo atleta, né? Que realmente ele entra numa competição com a vontade, com o desejo de ganhar, de sair vencedor, de subir ao pódio, ele vai se dedicar. E ele vai treinar de uma forma rigorosa, de uma forma regrada, né? Do jeito que ele precisa para que ele possa chegar lá, ou ele ganhar aquela corrida, ou ele ganhar aquela maratona, ou ele ganhar aquele campeonato de futebol, ou uma luta, vencer o seu oponente, né? Então ele se dedica, ele se prepara bastante, né? E então ele tem um treinamento bem rigoroso. Ele tem que ter muita disciplina, ele tem que treinar todos os dias,
né? Ele tem que treinar todos os dias, ele tem que cuidar da alimentação, ele tem que dormir bem. Então esse é o básico, né? Disciplina. Primeiro ele tem que ter disciplina, porque se ele não tiver disciplina de treinar todos os dias, de fazer a alimentação dele certinha, de dormir cedo, não adianta ele treinar o dia inteiro e comer mal. Não adianta ele comer bem, treinar o dia inteiro e dormir tarde. Então é um conjunto. Ele precisa se dedicar, ele precisa ter disciplina, né? Tem todo um preparo para ele conseguir alcançar um lugar no pódio, né? Às vezes a gente chega, não vê alguém que venceu uma luta, um campeonato, e vê a pessoa no pódio e acha que é fácil. É muito fácil. Pô, eu também queria. Mas vai se dedicar, vai treinar para ver como é difícil. Eu tive o privilégio de participar há pouco tempo atrás de 2 campeonatos e consegui o primeiro lugar, mas eu treinava o dia de domingo, eu estava treinando. Tinha dias que eu ia pro treino 2 vezes por dia. Treinava meio-dia, treinava à noite, cuidava da alimentação, né? Era algo bem rigoroso. Tinha que perder peso, mas tinha que manter o ritmo. Então era bem rigoroso, tinha que ter disciplina, né? Então, quando a gente vê alguém lá no primeiro lugar, a gente às vezes, mas é fácil, mas vai passar por o que aquele atleta passou. Vai conviver com ele nos últimos 30 dias antes daquela competição, para ver, né, o preço que se paga, como o treinamento é rigoroso, como precisa ter disciplina, precisa ter foco, precisa saber o que quer. E esses atletas, eles passam por esse treinamento rigoroso, né, para eles conseguirem alcançar o pódio, para conseguir alcançar o primeiro lugar. Ganhar uma medalha, e ganhar a coroa ou a medalha que esse atleta ganha, ela logo se desgasta. As minhas medalhas estão guardadas lá no fundo do guarda-roupa, né? Os campeonatos de surf, por exemplo, eles ganham aquela coroazinha de folhas, de flores, né? 2, 3 dias depois aquilo tudo seca, aquilo tudo some, né? As nossas medalhas, outro dia lá na academia, o nosso líder lá tinha um monte de troféu lá, de 10 anos atrás, 5 anos atrás, ele botou tudo lá fora, jogou tudo fora. Porque aquilo na hora que ganhou, né, eram campeonatos importantes, pá, que legal e tal, mas aquilo foi se desgastando, foi se passando, foi perdendo valor, conforme veio vindo outros campeonatos, né? Aquilo se desgasta, né? Na hora tem um valor enorme, mas depois vai se desgastando. E eu quero falar aqui hoje sobre esse atleta de Cristo, esse atleta que Paulo vem falando aqui, né? Como será o treinamento ou o preparo de um verdadeiro atleta de Cristo? Daquele homem, daquela mulher que realmente quer andar com Cristo, quer correr com Cristo e tem um alvo a ser alcançado. Tem um alvo a ser alcançado, busca uma coroa, né? Que aí essa coroa ela não se desgasta, essa coroa ela é eterna, ela tem um valor eterno. Como será o treinamento de um homem e de uma mulher, de um atleta de Cristo? Vamos tá vendo isso agora, né? Daqueles que almejam um lugar na eternidade. Todos nós, né, desejamos esse lugar junto a Cristo. Desejamos estar na eternidade com o Senhor. E por isso, para que isso aconteça, há um preparo. Temos que ter disciplina, temos que nos preparar. Existe uma forma de se conseguir isso, né? E a Bíblia ela vai nos mostrando esse caminho, ela vai nos mostrando essa forma. Nós precisamos de muita disciplina, precisamos controlar as nossas fraquezas, né? Para estarmos hoje na igreja, no dia de hoje a gente teve que ter disciplina. Nosso dia corrido, agitado, mas a gente, poxa, hoje tem culto, tal hora eu quero estar lá. Então, tem que me agilizar, tem que chegar em casa cedo, tem que me arrumar, tem que ter disciplina para chegar no horário,
né? Então é assim, na nossa vida com Cristo, o atleta de Cristo também, ele tem disciplina, né? Ele tem que controlar as suas fraquezas. Às vezes, quantas coisas, né, vêm para nos abalar, vêm para nos entristecer. Isso precisa ser controlado, isso precisa da ajuda de Deus, do Espírito Santo, para que a gente possa lidar com essas coisas. Nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus todos os dias, né? É necessário que todos os dias a gente venha ler um trecho da palavra de Deus, porque ela é alimento para as nossas vidas, né? Nós temos aqui na igreja um calendário anual para que a gente esteja lendo, né, a palavra do Senhor durante todo o ano, e todo dia tem uma porçãozinha ali para a gente estar lendo, para a gente estar meditando. E assim como um atleta ele precisa se alimentar bem, um atleta de Cristo, alguém que segue a Cristo, precisa se alimentar com esta palavra, precisa se fortalecer com esta palavra, porque sem o alimento ele não vai conseguir caminhar, ele não vai conseguir correr, ele não vai conseguir fazer os seus exercícios. E nós, cristãos, atletas do Senhor, sem esse alimento nós não vamos conseguir se mover em alguns momentos. Nós precisamos ter esse alimento no nosso coração, na nossa mente, para em alguns momentos a gente combater aqueles combates, né, que o inimigo lança contra a gente. E a gente vai usar o quê? A palavra de Deus. Jesus fez isso, né, quando estava no deserto. Com a palavra de Deus ele venceu o inimigo que tentou enganá-lo, que tentou tirar ele do foco. E como que nós vamos vencer o inimigo das nossas almas, que nos ataca todos os dias? Todos os dias ele está com uma artimanha preparada para te atacar, para te enganar, para te iludir. E como é que a gente vai vencer isso? Se alimentando com a palavra de Deus. A gente precisa se alimentar com ela. Ela precisa estar viva no nosso coração, na nossa mente. Senão, fácil a gente tropeça, a gente cai, a gente erra. Amém? É preciso orar, né? A oração é muito importante. A gente precisa ter disciplina, a gente precisa lidar com as nossas fraquezas, a gente precisa ler a palavra de Deus todos os dias e a gente precisa orar. Preciso ter oração, é preciso gastar tempo com o Senhor, né? Como é que eu vou me relacionar com a minha filha se eu não conversar com ela todos os dias? Como é que eu vou ter um bom relacionamento com ela se eu não gasto tempo com ela, né? Ela passa o dia inteiro comigo trabalhando, né? Então a gente, né, com a minha esposa, né, com meu sobrinho, a gente precisa ter relacionamento, a gente precisa falar. Como é que eu vou ter um bom relacionamento com Deus? Através da oração. Como é que eu vou, né, conhecer o Espírito Santo? Através da oração. Então a gente precisa todos os dias tirar um tempinho, né, de preferência dobrar o nosso joelho, se desligar de tudo. A gente sabe que é difícil, a gente vive dias corridos. Eu mesmo tem dia que já levanta celular, já tem 500 mensagens. E às vezes são coisas que tem que ser resolvidas naquele momento. E quando tu olha já deu meio-dia e tu não orou. E isso é terrível, né? A gente começar o nosso dia sem ter aquele tempinho de oração, de comunhão com Deus. Mas é necessário a gente ter oração, a gente orar. E a gente precisa exercitar a nossa fé. Quantas dúvidas, quantas coisas que vêm no dia a dia, né? A gente vive em tempos mesmo difíceis, as pessoas perdendo a sua fé, perdendo a sua esperança. Mas o atleta de Cristo, ele tem fé. O atleta de Cristo, ele exercita a sua fé, ele confia em Deus. O atleta de Cristo, ele descansa no Senhor, né? O atleta lá, chega um período do dia dele, aquele período é para ele descansar. Ele já treinou, ele já correu, já se alimentou, já cumpriu com toda a disciplina, ele tem o seu tempo de descanso. E nós, os atletas de Cristo, nós precisamos descansar em Deus. A gente vai para o nosso dia a dia, a gente faz o que nos cabe fazer, mas tem situações que é preciso descansar em Deus, é preciso colocar nas mãos de Deus e descansar nele.
e crer que existe um Deus nos céus que nos ama, que cuida de nós, que está no controle de tudo, né? Não há nada que Ele não possa fazer, não há nada, Deus está no controle de todas as coisas. Então nós precisamos descansar no Senhor. Amém? Nos alimentarmos bem, controlar as nossas fraquezas, nos alimentarmos com a palavra de Deus, orar, exercitar a fé e descansar no Senhor. Assim deve ser esse atleta de Cristo. Nos dedicamos para ganhar uma coroa que é eterna. Se aquele atleta que se dedica tanto, que se esforça tanto para ganhar uma coroa que logo ela perde o valor, que logo ela se desgasta, nós como cristãos que almejamos uma coroa eterna, precisamos nos esforçar, precisamos nos dedicar, precisamos nos empenhar, precisamos honrar o Deus que nós servimos, a fé que nós professamos, né? A fé que nós expressamos, a fé que nós declaramos. Nós estamos em busca de uma coroa que é eterna, de uma medalha que é eterna. No verso 24, ele fala, né? Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Então, você vai num campeonato de futebol, só um time vai receber a medalha, o grande prêmio, o primeiro lugar. Você vai num campeonato de Fórmula 1, só um piloto vai conseguir o primeiro lugar. Você vai numa luta, só um vai conseguir. Mas com Jesus é diferente. Numa corrida nessa terra, somente um recebe o grande prêmio. Só um pode ser o vencedor. Mas na corrida do Evangelho de Cristo, todos podemos ser vencedores. Todos podemos ser vencedores e receberem o grande prêmio. Qual é o grande prêmio? A salvação, a vida eterna. Amém? Ah, mas aquele lá já está na igreja há muito tempo, não vou alcançar mais. Meu irmão, ele vai receber a vida eterna, ele vai receber o grande prêmio, ele vai receber a salvação. Eu também posso, tenho que me esforçar, continuar indo, continuar me dedicando, continuar buscando o Senhor, porque eu também posso chegar, eu também posso alcançar essa coroa. No mundo, né, só um pode receber o primeiro lugar, só um pode ganhar o grande prêmio. Mas com Cristo não é assim. Todos nós podemos receber esse prêmio. Todos nós temos acesso à vida eterna. Todos nós temos acesso à vida eterna, ao grande prêmio. Amém? Que a gente possa ter isso no nosso coração. Precisamos nos esforçar, precisamos continuar, precisamos nos dedicar. Amém? Somos atletas de Cristo, somos chamados por Ele, né? E aí Paulo continua falando ali, ó, correi de tal maneira que o alcanceis. Então, ele está dizendo que aqui, ó, na corrida, somente um pode alcançar esse prêmio. Então, com essa ideia que só um pode alcançar, todo mundo se esforça para alcançar esse prêmio. Então, a gente tem que correr de tal maneira que eu também quero esse prêmio, eu também quero alcançar isso. E esse correr significa tudo isso que eu expliquei agora, né? Orar, se dedicar, ter fé, ler a palavra de Deus, estar em comunhão, estar na igreja. Tudo isso faz parte desse processo, desse grande treinamento, desse grande preparar de Deus para nós, né? Então eu preciso correr de tal maneira que eu vou alcançar. Eu não posso olhar para trás, eu não posso dizer, não, agora daqui eu não vou mais, como muitos têm feito, né? Ficado pelo caminho. Quantas vezes a gente vê a pessoa correndo numa maratona, ela já não tem mais força, mas o alvo dela é a linha de chegada. Ela vem cambaleando, ela vem rolando. Né? Eu vi um vídeo há pouco tempo, o cara bem pertinho caiu e ele veio rolando, porque o objetivo dele era passar aquela linha. Para ganhar, certamente ele só queria completar aquela corrida. E nós,
E nós que servimos ao Senhor, e nós que almejamos, né, a vida eterna, nós que almejamos um lugar na eternidade junto de Deus, será que não cabe também a nós, em alguns momentos da nossa vida, sair rolando, se rastejar um pouco? Porque nós temos um objetivo que é alcançar aquela linha de chegada, que é chegar com o Senhor. Muitos dias está difícil, né? Tem tempos da nossa vida que é assim. Tu tá se arrastando, alguém chega, te abraça e vai correndo contigo, vai te levando até a linha de chegada. Não é assim? Há pouco tempo eu vi também um outro atleta que era de ponta e ele se machucou no finalzinho e o pai dele estava lá, veio correndo, pegou ele e foi com ele até a linha de chegada. Às vezes é assim, né? Alguém vai nos pegar e vai nos ajudar a chegar, né? Um líder, um amigo, um parente, vai nos ajudar a seguir aquele pedaço até a linha. Então assim é a nossa vida de crente, assim é a vida do atleta de Cristo. Tem horas que ele vai correr sozinho, que ele vai estar bem, tem horas que ele vai ajudar alguém, tem horas que ele vai ser ajudado, tem horas que ele vai ser carregado, tem horas que ele vai rolando. É assim mesmo, né? Temos que nos esforçar para alcançar o reino de Deus. Amém? Temos que nos dedicar, temos que ter disciplina. Às vezes é muito fácil a gente ficar em casa. Tá friozinho, tá gostoso, né? É muito fácil ficar lá debaixo da coberta. Hoje tem, né? Nada contra com quem tá em casa, que não pôde vir. Mas às vezes a gente dá uma cedida e fica, né? Que é mais confortável. Mas e a comunhão da igreja, né? O abraçar o irmão, o olhar no olho, né? O ser abraçado ou o abraçar, como isso é bom. Né? Isso é a igreja do Senhor. Amém? Então que a gente possa se esforçar, que a gente possa se dedicar mesmo, ter disciplina para estarmos com o Senhor, para estarmos na sua casa, para estarmos com os irmãos. Amém? E isso vai nos tornando o quê? Fortes. Né? O atleta começa a treinar, ele vai treinando, ele vai ficando cada vez mais. A gente costuma dizer lá na academia que o cara fica cascudo. Né? Bate nele, Dani. Bate nele que ele vai ficar cascudo. E é assim, quanto mais a gente apanha lá, mais a gente fica cascudo. Mais a gente aprende a suportar a pressão, mais a gente aprende a suportar a dor, e a gente vai ficando mais forte. E será que com Cristo não é diferente? Quando apanhamos, quando estamos sob pressão, quando estamos sendo amassados no nosso dia a dia, será que não estamos ficando mais fortes? Será que o Senhor não está nos moldando? Será que o Senhor não está nos fortalecendo? Será que nós não estamos na academia do Senhor aí, ganhando força? Pense nisso. Porque se tudo for também fácil, a gente sabe que a gente baixa a guarda, né? Que a gente esmorece. Aí Paulo fala, né? Não corra sem alvo. Eu não corro sem alvo. Eu não soco o vento, né? Não luto com o vento. Já viu aquele lutador de boxe, quando ele fica lutando sozinho, imaginando um adversário? Né? Ele está gastando a energia dele ali, achando que tem, né? Na cabeça dele tem um adversário ali, ele está lutando. Mas nós não devemos ser assim, né? Lutar contra o vento. Nossa energia tem que ser bem colocada. Às vezes inventamos adversários que não existem. Às vezes inventamos problemas que não existem, né? Às vezes até o diabo fala, mas não, nem fui eu, nem fiz nada. E a gente já está lá. Então a gente tem que estar atento, né? Não podemos correr sem alvo. Qual é o meu alvo? É Cristo. Onde que eu quero chegar? Na eternidade. Quero morar com meu Deus. Na cidade santa, na Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro. Eu me lembro até hoje que eu conversava com a minha filha de pequenininha. Como é que vai ser o céu, pai? Vai ser assim, filha. Pai, as praças de pedras preciosas, a gente lê Apocalipse lá. As ruas de ouro, E a gente, né, se maravilhar. Lá não vai ter mais choro. Lá não vai ter mais dor. Sabe? Então, para esse lugar que nós queremos ir. E aí, vamos ir como? Vamos treinar. Vamos nos esforçar, vamos nos dedicar. Amém? Não vamos correr sem alvo. Existe um alvo, eu sei o que eu quero.
Eu quero andar com Cristo. Eu quero deixar as coisas erradas, eu quero ser moldado, eu quero ser transformado. E é isso mesmo que eu vou fazer. Não tem como eu estar com um pé na igreja que um pé no muro. Às vezes, tem que ficar aqui na frente, né? Às vezes, a pessoa está em cima do muro. Não, eu estou aqui em cima do muro. Só que o muro já é do diabo, né? Ou você está no lado de Deus, Deus está desse lado. Do muro para lá, meu irmão, já é dele. Então você não pode ficar em cima do muro, né? Deus, ele está aqui, então você tem que estar com Deus. Amém? A gente não pode estar aqui na igreja com o pé no muro. Eu preciso... Qual é o meu alvo? Eu quero Cristo. Quando eu me converti, quando Deus fez a obra na minha vida, né? Eu e minha esposa aceitamos Jesus aqui. Até hoje, né? Tem essa imagem gostosa ali do pastor Fernando chamando a gente aceitando Cristo diante desse altar aqui. Foi uma obra maravilhosa na nossa vida. A gente decidiu por Cristo, a gente deixou várias coisas. A gente queimou CD, a gente jogou camisa fora, a gente realmente houve uma conversão radical. E glória a Deus por isso. A gente realmente se entregou. A gente vício de cigarro, droga, né? Quem conhece a gente hoje não imagina o que Deus fez na nossa vida, né? Da onde Deus nos resgatou, não é? Quem vê a gente hoje na igreja aí há 20 e poucos anos, a Esther está com 20 anos já, né? A gente teve que tomar uma decisão. Eu me lembro até hoje, um dia que eu estou aqui na frente recebendo oração e Deus falou claramente no meu coração: ei, larga esse cigarrinho. Eu fumava um cigarrinho, vinha no culto, chegava em casa, fumava mais um cigarrinho. Mas foi questão assim de 2, 3 meses. E aqui Deus falou comigo aqui, ó, ninguém falou. Deus falou no meu coração: ei, tá na hora. E aí começou a batalha, porque a minha carne queria aquele cigarrinho, mas o meu espírito queria Jesus. Não queria perder aquela presença, queria mais daquilo que eu estava recebendo. E na época eu morava com meu sogro, a gente tomava um chimarrãozinho, ele já de manhã cedo fazia o chimarrão, ele já vinha com 2 cigarrinhos acesos, um para mim e um para ele. Querido, né? Eu falava: ô sogro, eu tô deixando de fumar. Só mais esse, querido, já tá aceso. Só mais esse, querido, já tá aceso, né? Querido, a gente... Aí fui. Consegui deixar, né? Ele fumando do meu lado, era uma batalha, dava uma vontade. Mas eu tinha um alvo. Eu sabia o que eu queria. Eu não queria mais aquilo. Eu queria Cristo. Eu queria Jesus. A minha esposa também. A gente queria Jesus, né? Se fosse fácil, não precisava de Jesus, né? A gente fazia sozinho. Então, se é difícil, por quê? A gente tem Jesus para nos ajudar. E eu consegui, né? Morando com ele, e aquele cigarrinho todo dia lá. E quando eu olhei, né? Claro que não foi assim tão simples, né, irmão? Houve uma batalha na minha carne. Mas eu venci porque eu busquei o Senhor. Senhor, eu preciso da tua ajuda, me ajuda aí. E Deus foi fazendo, e glória a Deus, né? Mais de 20 anos que eu não sei o que é colocar um cigarro na boca, né? E glória a Deus por isso. E outras coisas, né? Droga e coisa arada que a gente usava aí. Que o Senhor fez a obra na minha vida, na vida da minha esposa também. Amém? Vamos continuar lutando. Não baixe a guarda. Não queremos ser reprovados, né? Não baixe a guarda, meu irmão. Tá difícil. Não desiste. Se arrasta. Mantenha tuas mãos erguidas e vai para frente, né? Muitas pessoas estão sendo reprovadas no final da corrida, no final da carreira, no final da jornada. Não permita que isso aconteça com você. Amém? Vamos continuar de guarda erguida, nos defendendo, lutando para vencermos, para entrarmos na eternidade. Queria abrir com os irmãos lá, 2 Timóteo 2. Não, 2 Timóteo 4. Segunda Timóteo 4:7. 4:7. Vou ler do 6 aqui pra gente. Paulo falando assim, ó. Paulo antevê o seu martírio
Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta da libação. Todos os irmãos acharam? Bem? Então vamos lá. Versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta da libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Uma aguinha. Amém. Paulo fala: combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. E aí, algumas Bíblias falam que traz essa palavra como carreira, né? Completei a carreira. O significado da palavra carreira, ela significa caminho estreito. Carreira significa caminho estreito. Ou corrida em alta velocidade. Paulo está falando, eu completei a minha carreira. Eu andei por esse caminho estreito. Mas eu não andei devagar, não. Eu meti o pé. Eu corri. E a gente sabe que Paulo correu, né? Paulo espalhou o evangelho pelo mundo. Né? Hoje a palavra chegou até nós, graças a Paulo que espalhou ela, né? Por Paulo e os apóstolos pregaram essa palavra. Então Paulo está falando, eu completei a minha corrida, completei a minha carreira. Eu andei por esses caminhos estreitos, né? E aí a gente vai ver na Bíblia o que Paulo passou, né? Como Paulo sofreu por causa do evangelho, prisões, naufrágio, né? E nós, o quanto nós estamos dispostos a sofrer pelo Senhor? Será que nós estamos dispostos a passar por esse caminho estreito? E passar rápido, porque a palavra também significa corrida em alta velocidade. Quando você está andando em alta velocidade, não tem tempo para olhar para trás. Não tem tempo para olhar para o lado. Se você está em alta velocidade, você tem que olhar para frente. Para onde você quer ir, para onde você quer chegar. Imagina eu estou andando num caminho estreito, em alta velocidade. Nós de motoquinha, caminho estreito, descendo a lenha, olhando para trás. Não vai dar certo. A gente vai olhar para onde a gente quer ir. Fixo. Nossos olhos vão estar fixos para o caminho. Aonde nós queremos ir. Amém? Mateus 7,13 fala sobre os dois únicos caminhos. Mateus 7,13 diz assim, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, apenas uns poucos encontrarão esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil é o caminho. Então, como eu falei antes, se fosse fácil, a gente não precisava de Jesus. Se fosse fácil, a gente não precisava do Espírito Santo. Se fosse fácil, o Senhor não dava ordem aos anjos dele ao nosso respeito para eles nos guardarem e nos livrarem de tantas coisas, né? Como eu falei no outro dia atrás aqui do acidente ali que a mão de Deus me livrou e as pessoas que estavam comigo. Se fosse fácil, não precisava do Senhor naquele momento, né? Mas não é fácil, porque a Bíblia fala que estreito é o caminho, e é difícil, e é apertado. Amém? Então nós cristãos já estamos cientes disso. Que é difícil, mas que também há momentos de refrigério, há momentos que o Senhor nos toma, há momentos que o Senhor nos traz uma paz em meio a tantas coisas, sabe? Eu tive de sexta-feira até praticamente hoje, dias de trabalho intenso, com problemas gigantescos e que a cada um Deus se mostrava presente resolvendo,
situações que não tinham saída, que estavam acontecendo, precisavam ser resolvidas. Senhor, o que que eu faço? E as soluções apareciam, apareciam, né? E eu, acho que no domingo de manhã, segunda, indo descarregar um barco, eu falei, meu Deus, agradecendo, porque, né, as coisas tinham se encaixado de uma forma, e eu sabia que realmente Deus tinha colocado a mão em várias situações, né, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, para resolver várias situações, para abrir várias portas, fechando umas, abrindo outras, e as coisas fluindo, e a gente olha, não é nada de capacidade nossa, né? É tudo por Deus, né? E a gente às vezes fica apreensivo com tantos problemas, e Deus se mostra presente em todos eles. Amém? Então, meu irmão, o caminho é estreito, né? O significado da palavra carreira, corrida, né? Significa caminho estreito, corrida em alta velocidade. E o significado da palavra corrida é caminho percorrido entre dois pontos. Corrida, né? Completei a minha corrida. Nós somos atletas do Senhor, estamos correndo com o Senhor, estamos correndo para o Senhor, né? Estamos correndo para espalhar esse evangelho. Então, ele significa caminho percorrido entre dois pontos. Quais são esses dois pontos? Do ponto de quando eu me encontrei com Jesus, que eu posso falar de mim, que eu entrei nesse lugar e eu me encontrei com Jesus, até o ponto que eu quero chegar com ele na eternidade. Então, essa corrida, para mim, significa esse caminho, esse momento. Quando eu me encontrei com Jesus, até esse momento que eu quero estar com ele na eternidade. Então, a corrida significa caminho percorrido entre dois pontos. Então, eu estou percorrendo um caminho, eu aceitei Jesus e eu estou percorrendo um caminho. E o final desse caminho que eu quero chegar é onde? É com Cristo, é na eternidade. É ter a minha salvação, a salvação das pessoas que estão próximas a mim, orar por elas, ministrar sobre a vida delas, ensinar elas, chorar com elas, né? Então, esse é o caminho que nós estamos percorrendo. Do momento que nós conhecemos a Cristo até o momento que nós vamos se encontrar com Ele na eternidade. Amém? Na carreira cristã, o importante não é começar bem, mas terminar vitorioso. Às vezes, né, como eu falei para os irmãos, a gente chega aqui todo arrebentado, cheio de vícios, cheio de coisa, né? Começa mal, mas no decorrer dessa caminhada, no decorrer dessa corrida, a gente vai largando essas coisas. E no final a gente vai ser vitorioso, porque a gente vai, né, chegar com Jesus. Então o importante não é como eu comecei, né? A gente pode vem para a igreja como tu estás, só que vem com o objetivo de realmente querer mudar, querer ser transformado, porque o Senhor vai fazer. E aí tu vai estar lá querendo largar o cigarro e o cara traz um cigarro aceso. Tá querendo largar a bebida e o cara traz um copo de bebida, né? Tá querendo largar a maconha e o cara já traz uma maconhinha pronta, acesinha, né? E assim são várias coisas, né? Vários vícios, vários pecados que a gente comete e que é assim. Então, a gente precisa se esforçar. Por isso é preciso esforçar-se ao máximo, pois a coroa do cristão, ao cumprir a sua jornada, é imperecível e dura para sempre. Ela é eterna. Quando nós completamos a nossa jornada nessa terra, nós precisamos entender que se nós completamos essa jornada com Cristo, servindo a Cristo, andando em fidelidade com Ele, em disciplina com Ele, nós vamos receber essa coroa e ela é eterna. Então é preciso nós nos esforçarmos. Paulo fala sobre a coroa da justiça que o Senhor lhe concederá naquele dia. Paulo fala aqui no versículo 8, que eu li aqui em 2 Timóteo, sobre essa coroa, né? Que ele vai receber quando ele chegar com Cristo. Então, meus irmãos, a gente precisa se esforçar. O nosso alvo é Cristo e a nossa luta é contra as nossas próprias vontades. Nosso alvo é o Senhor. Todos temos essa certeza, né? Nosso alvo está com o Senhor. Só que a nossa maior luta é contra as nossas próprias vontades, né?
Às vezes as nossas vontades vão contra aquilo que o Senhor quer. Às vezes você quer ir por um caminho, mas o Senhor quer que você vá por outro. Mas eu queria ir por aqui, Senhor. Mas o Senhor quer que você vá para lá. E aí você tem que lutar contra a tua vontade, né? Você tem que lutar contra as tuas decisões. Mas eu queria tanto seguir esse caminho, eu queria tanto ir para esse lado. Não. Nossa maior luta é contra as nossas próprias vontades. E a gente precisa vencer essas vontades que vão contra aquilo que Deus fala pra gente. Amém? O nosso alvo é Cristo e a nossa luta é contra as nossas próprias vontades. 2 Timóteo 2, do 1 a seguir. As batalhas por amor de Cristo. Diz assim, ó. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não cumprir de acordo com o regulamento. Nenhum atleta, ele pode ganhar aquela corrida, mas se ele burlar o regulamento, né? Um lutador vai lutar, chega lá, ele está acima do peso, né? A categoria é até 80, ele está com 85. Pode ganhar a luta, como a gente vê até ver, né? Eu acho que a luta mais famosa que se vê hoje é o MMA. O cara lutou, mas não leva o cinturão, porque ele não bateu o peso, né? O cara correu bem, chegou 10 segundos na frente dos outros, mas burlou, tinha tomado uma bomba, né? Já estava sob um efeito de entorpecente. Não vai levar o prêmio. Aquele carro de Fórmula 1 ganhou a corrida, mas estava irregular, estava mais leve, estava com uma gasolina diferente, estava com um câmbio diferente. Não vai levar a medalha, não vai levar a coroa, né? Quem não segue o regulamento não poderá ser coroado. Qual é o regulamento? Aqui, Bíblia é o regulamento. Quer saber o regulamento para andar nessa corrida? Vem no culto de quarta-feira e estudar um pouquinho. Né? Quer aprender sobre o regulamento? O que pode e o que não pode? Qual é a tua categoria de pesos? Que tipo de pneu vai botar no teu carro para correr? Vem estudar a Bíblia. Vem conhecer o regulamento. Se não, meu irmão, tu vai achar que ganhou, vai até comemorar. Mas quando chegar na hora de subir no pódio, alguém vai dizer: vai pra lá, tem alguma coisa errada contigo aí, não deu certo. E isso vai ser triste. Amém? As pessoas não estão querendo conhecer o regulamento. Elas querem entrar, elas querem correr, elas querem, sabe? Mas conhecer o regulamento para andar dentro do regulamento, elas não querem. Vamos cumprir as regras do Evangelho para recebermos a coroa da vida eterna. Vamos obedecer a palavra de Deus. Meu irmão, se a gente não obedecer a palavra, não vai ter coroa, não vai ter pódio, não vai ter encontro com Jesus. Temos que obedecer. É o básico. O básico do básico do básico é a gente conhecer um pouquinho da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Se nós não conhecemos a palavra, se nós não vivemos a palavra, se nós não nos dedicarmos à palavra, não vamos conhecer o regulamento. E aí não vai ter coroa. Amém? E para encerrar, eu só vou ler o Salmo 119. Amém? Tô brincando, meus irmãos. Hebreus 12. Para nós estarmos encerrando. Olha que a palavra nos fala aqui. Cristo é o nosso maior exemplo. A palavra de Deus é
o regulamento, é o alimento, é o que nos dá a base. E Cristo é o nosso maior exemplo. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Não preciso falar mais nada, né, meu irmão? Não preciso falar mais nada. Jesus é o exemplo. Jesus é o exemplo. Vamos deixar para trás tudo o que nos atrapalha. Vamos deixar para trás aquilo que nos prende. Vamos nos libertar do pecado que nos envolve. Vamos correr com perseverança a corrida que nos está proposta, que nos foi proposta. Se você tiver que se arrastar, se arraste. Se tiver que rolar, role. Se tiver que pedir ajuda para alguém, peça. Mas não deixe de conhecer as regras, o regulamento. Não deixe de se alimentar com isso aqui. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Existe um culto tão importante nessa casa de estudo, né? E nós precisamos nos dedicar a ele. Precisamos aprender no tempo que nos é dado. Amém, meus amados? Eu espero que essa palavra tenha servido para os irmãos. Falou ao meu coração. Falou de uma forma quando eu ministrei no tabuleiro. Falou de outra forma hoje. E eu louvo a Deus pela oportunidade. Substituir o nosso amado pastor não é fácil, né? É uma responsabilidade, a gente fica apreensivo, mas louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus e vamos pedir para Ele que Ele guarde essa palavra no nosso coração, que a gente realmente seja, né? Que a gente venha a ser esse atleta de Cristo, que a gente não venha olhar para trás, que a gente, né? Tantas vezes a gente se machuca. Eu tô com o meu dedo machucado aqui, machuquei a minha lombar, mas se bobear amanhã, se eu tiver um tempinho, eu vou no treino, né? E com Cristo, meu irmão, a gente, né, vai se machucar, vai ter as lutas, vai ter as batalhas, vão ter os problemas, mas a gente precisa estar aqui. Vai ter o desânimo, vai ter os dias de angústia, mas a gente precisa estar aqui, né? Porque aqui a gente recebe um abraço, a gente ouve uma palavra, a gente canta um louvor, né? E às vezes é um louvor que a gente entra na igreja e ouve, e canta, e aquilo muda o nosso dia, muda o nosso coração. E às vezes a gente não se dedica como deveria. Amém? E quando eu falo se dedicar, eu falo se dedicar ao Senhor, se dedicar ao reino do Senhor. Amém? A gente precisa disso. Se dedicar àquilo que Deus colocar no nosso coração. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque ela nos sustenta e ela nos guia, Senhor. Ela, Senhor, nos dá um norte, ela nos alimenta, ela nos fortalece. Ela, Senhor, nos admoesta, Senhor. E nós queremos Te louvar por isso, Pai. Senhor, que essa palavra venha estar, Deus, fluindo no nosso coração, na nossa mente. Que o Senhor venha falar com o Teu povo, Senhor. Que o Senhor venha falar com os Teus filhinhos, Pai. Que o Senhor venha levantar, Senhor, homens e mulheres, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, na Tua casa, Pai. Dispostos, ó Deus, a lutarem, Senhor, por Ti, pelo Teu reino, a suportar, Senhor, pressões, situações diárias, por amor a Ti, Pai.
Que o Senhor fortaleça a tua igreja, que o Senhor derrame o teu Espírito sobre a tua igreja, que o Senhor derrame sobre nós, Deus, a tua unção, Pai, a unção de alegria, Senhor, a unção de paz, de poder, em nome de Jesus, Pai. Nos dá, Senhor, o discernimento, nos dá, Senhor, a coragem necessária, nos dá, Senhor, a ousadia necessária, nos dá, Senhor, a visão necessária, a unção necessária, Pai. Capacita, Senhor, os teus filhinhos, Pai. Nós entregamos esse culto na tua presença, pedimos a tua companhia, que o Senhor nos leve em segurança aos nossos lares, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para que nos acompanhe, Senhor, e nos guarde, Senhor, até as nossas casas, no nosso dia a dia, Pai. Colocamos todas as coisas nas tuas mãos, Pai, e te louvamos, porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor tem cuidado de nós e nós somos gratos a ti, Senhor, por isso. Nós queremos te dizer que nós somos gratos a ti, Senhor, por todo o amor, Deus, por todo o cuidado, por toda a bondade, por toda a tua fidelidade quando ainda nós não somos tão fiéis contigo, Pai. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Vou em paz. Deus abençoe.